Se tem uma coisa que a gente não pode falar desse mês, é que janeiro foi parado. Janeiro foi um mês caótico, cheio de polêmicas, premiações, Harry Styles ressurgindo do limbo, lookinho do Grammy, presos no mamilo, Brasil brilhando fora do país, novela com casais sáficos. Pô, só por essa notícia já avalia o vídeo, tá? E várias outras coisas que aconteceram no mês de janeiro que talvez você não lembre ou nem saiba que aconteceu, tudo nesse vídeo aqui. E aí, minhas chuchus, sejam muito mais que bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Esse é o primeiro vídeo que eu faço aqui no canal com esse tema. E é um apanhado de várias coisas interessantes que aconteceram aí no mundo e que merece a sua atenção. E também pra você ficar por dentro de tudo que aconteceu na cultura pop em todo mês aí, porque normalmente eu já esqueço. Ó, eu já achei que janeiro tinha sido um mês parado, até começar a escrever o roteiro desse vídeo. Então bora pro vídeo. Mas antes, se você não me conhece, muito prazer, eu sou a Ju Ritter e por aqui, além de cultura pop, eu também faço react de séries sáficas, beijos bonitos, romances calientes. Ai, que delícia! E se você gosta de algum desses temas, já se inscreve aqui no canal, eu acho que você não vai se decepcionar. Agora bora pro vídeo, porque tem muita coisa pra gente falar. A gente vai começar com a maior coisa que aconteceu no final do ano, que ficou repercutindo durante quase janeiro inteiro, que foi o final de Stranger Things. Teve tanta polêmica, tanto surto coletivo, tantas coisas que eu resolvi também voltar aqui um pouquinho no tempo e falar mais. A gente sabe que o final da série aconteceu no dia 31 de dezembro e teve mais de 2 horas de duração. E também, pelo mundo, eles fecharam várias salas de cinema. Pelo mundo não, né? Pelos Estados Unidos e Canadá. A Netflix levou muito a sério e fechou várias salas de cinema pelos Estados Unidos e Canadá. Eu acho que ao todo foram 3.500 salas. E uma curiosidade sobre isso é que essa pequena ação de publicidade de fechar as salas de cinema gerou cerca de 25 milhões de dólares só na noite de exibição do último episódio. Mas pra título de curiosidade, coisa que eu adoro saber o preço que foram as coisas, a primeira temporada inteira, os 8 episódios da primeira temporada, geraram cerca de 48 milhões de dólares. É bastante dinheiro? É bastante dinheiro, mas não se compara ao que foi gasto pra fazer a quinta temporada, tá, gente? Dados aí que a gente tem, que é mais ou menos, tá? A terceira temporada, cada episódio, não é a temporada inteira, cada episódio custava mais ou menos 10 milhões de dólares. Na quarta, isso se tornou 30 milhões de dólares por episódio. E a quinta temporada, nada mais, nada menos do que 50 a 60 milhões de dólares por episódio. Gente, isso é muito dinheiro. Estima-se que essa última temporada teve o custo de 480 milhões de dólares, ultrapassando a produção de Vingadores. Mas falando de final, a gente sabe que a última temporada, principalmente o último episódio, não agradou todo mundo. Eu não vi muitas pessoas falando bem. A primeiro momento eu tinha gostado, achando legal, assim, ai, porque deixaram aberto e eu vou acreditar na coisa positiva. Eu acho sim que ela sobreviveu. Quem mataria aquela menina doce que salvava o mundo e explodia coisas e levantava caminhões? É o que fariam provavelmente. E, consequentemente, esse final virou uma grande polêmica de tanto furo de roteiro, o tanto de inconsistência nas histórias e, principalmente, o final da história do Mike e da Eleven. E aí que a gente começa com as teorias das conspirações. Eu não consigo falar teorias da conspiração. Que foi o maior surto coletivo em pouco tempo que eu vi na minha vida, gente. Que se chama Conformity Gate, ou Conformity Gate. Acho um pouco difícil você não saber do que a gente tá falando, mas é bom recapitular que foi basicamente uma teoria que rolou aí na internet quando as pessoas acharam tantas inconsistências no roteiro, tantas coisas mal amarradinhas ali no final da série, que a galera tava achando que ia sair um novo episódio, que era um episódio secreto, que a Netflix estava guardando 7 chaves e ia liberar no dia... Qual que era o dia? No dia 7? Eu não lembro mais. Que se você pesquisasse na Netflix a frase fake ending, final falso, aparecia só Stranger Things, e assim se sucedeu um grande surto. Eu fiz até um vídeo aqui completo sobre essa teoria. Se você ainda não assistiu e quer ainda relembrar, eu vou deixar aqui no card também, que é sobre Conformity Gate. Eu vou por todas as coisas que eu vi aí na internet. E no final de tudo, aconteceu sabe o quê? Nada! Liberaram no dia 12 de janeiro o documentário da última temporada de Stranger Things. Olha, sinceramente, eu achei meio doida a decisão de liberar aquele documentário. Eles basicamente mostram e oficializam que
que a última temporada não estava pronta antes de começar a ser gravado, que eles não tinham a história pronta, o final pronto, eles não sabiam o que iam fazer e já estavam em gravação. Pra vocês terem ideia, gente, os irmãos Duffer falam durante o documentário, falam que a Netflix estava pressionando pra ter o roteiro do último episódio e eles não sabiam o que fazer, então eles ficaram ali meio, meu Deus, vamos correr contra o tempo. Inclusive, o último episódio, eles começaram a gravar sem saber o que iam fazer. Gente, isso é muita loucura com uma série desse tamanho. A sensação que teve é que tudo foi feito às pressas pra ser entregue num prazo que ninguém tava pedindo pra ser tão rápido assim. Tipo, já demorou 3 anos pra produzir a última temporada. Demora mais um mês e entrega esse episódio decentemente, né, gente? Yes! Definitely. E uma coisa muito estranha que começou a acontecer é que entre o episódio final até o dia do documentário, os irmãos Duffer começaram a fazer várias entrevistas respondendo perguntas dos fãs, da mídia e tudo mais. E cada entrevista que eles faziam, eles falavam algo inconsistente com a resposta anterior. Numa entrevista eles falavam que a Eleven tinha morrido, na outra eles falavam que o episódio estava aberto para os fãs decidirem, na outra parte eles falavam que a Vicky e a Robin também era pro público decidir se elas estavam juntas ou não, e ainda depois eles falaram que se arrependeram de ter dado tantas entrevistas e depois falaram que estavam com gripe, e é por isso que estavam falando tantas asneiras. E a gente vai ter uma animação esse ano que vai sair dia 24 de abril. Antes era em junho, mas agora vai ser no dia 24 de abril. 23 de abril. É uma série animada que acontece ali entre a segunda e terceira temporada. São com o mesmo grupo de personagens. Tem alguns personagens novos, mas continua sendo ali a história que a gente já conhece. Porém... Nossa, nunca acaba as notícias sobre Stranger. Porém, depois disso, depois do final da série, os atores ali que interpretam o Dustin, o Lucas e o Mike participaram de um programa americano chamado Saturday Night Live, que é basicamente um programa que satiriza coisas da cultura pop. O Finn Wolfhard e o Mike parava a genitália feminina com o Demogorgon. Isso já começou a ali ser criticado na internet. Aí depois, os 3 amigos se juntavam em outra cena, como se fosse anos depois dos acontecimentos de Stranger. E falam como que tava a vida sexual deles. Foi uma cena muito esquisita, muito esquisita. E entre as falas que são problemáticas, o ator do Lucas fala que a Max parecia estar de novo em coma em relação à vida sexual deles. E muita gente não gostou. E eu não consigo nem falar de outra forma, porque eu achei muito... Eu não tô muito acostumada com esse mundo de piadoca de homem heterotop, sabe? É essa sensação que teve todas as coisas que aconteceram no programa. Piadoca de homem heterotop. Ali depois rolou também várias sketches misturando o Harry Potter e Heated Rivalry. Eu não sei como pronuncia o nome dessa série, mas é uma série LGBT que tá rolando aí um grande burburinho na internet. É um romance entre jogadores de times opostos de hockey e é baseado numa série de livros também. Mas se tem uma pessoa que saiu feliz de Stranger Things foi o Joey Keery, que é o ator do Steve, né? Porque ele, além de ser ator, ele também tem uma carreira musical, ele é cantor e tem uma banda chamada Joe. Você já deve ter ouvido alguma música dele, tá? Começando por End of Beginning. I'm back in Chicago, I feel it. Another vision of me, I wasn't late. I have goodbye to the end of beginning. Vocês perceberam, mas meu forte não é cantar. Essa música foi lançada lá em 2022, mas também por conta dos fãs do personagem e do final da série, essa música chegou no top global, passando Taylor Swift. Ultrapassando The Fate of a Filha, liderava a lista há 78 dias consecutivos. E se você quiser ver ele pessoalmente, curtir a música, ele vai estar tocando aqui no Brasil, no Lollapalooza, no dia 22 de março, lá em São Paulo, no 3º dia de festival. Tá bom. Falando um pouco de música, o Harry Styles ressurgiu aí depois de umas férias de anos, depois de ser visto estacionando carros de fã, correndo maratona, lançando marca de vibradores. Essa foi inusitada, não posso negar. O homem voltou.
lançou? Ele anunciou o quarto álbum solo chamado Kiss All The Time. Nesse mês ele também lançou o clipe do primeiro single desse novo álbum, que se chama A Future, uma pegada bem dançante. E também com isso lançou a turnê que vai passar pelo Brasil, chamada Together Together. Passa ainda esse ano aqui, lá em julho. E as duas primeiras datas já tinham sido esgotadas. Comenta aqui se você conseguiu comprar e se você vai. E na mesma vibe, quem lançou o álbum também foi Bruno Mars, depois de 10 anos. Anunciou um novo álbum para dia 27 de fevereiro, chamado The Romantics. Mas já saiu um primeiro single que foi criticado pelas pessoas da internet por se parecer com toda a outra vibe dele, parecia uma mesma música sempre, com a mesma estética, com os mesmos figurinos, com a mesma sonoridade. O nome da música é I Just Might. Eu achei também que não parece uma grande inovação, mas assim, continua sendo bom. Ou será que não? Falando em música, a gente não pode deixar de falar do Grammy que aconteceu no dia 1º de fevereiro, e eu sei, ok, é notícias de fevereiro, mas eu quis falar agora porque esse vídeo tá saindo o quê? Em fevereiro. E nesse evento, como não pode faltar, rolaram recordes, polêmicas, apresentações gigantescas, momentos políticos necessários nos Estados Unidos nesse momento. Sempre é necessário, né? E situações um pouco inusitadas. Gente, já ali no tapete vermelho, a Chappell Roan, nossa lésbica suprema, mamãe das lésbicas no atual momento, chegou com simplesmente piercings nos mamilos, segurando o look dela, entendeu? O look era basicamente um vestido que era um preso nos mamilos, não dos reais, né, porque era uma prótese, mas chamou muita atenção. E por curiosidade, aquele vestido que ela usou foi feito sob medida pela Mugler, uma marca aí de alta costura, inspirado numa coleção de primavera lá de 1998. Eu achei maravilhosa, ela sempre, ó, entregando tudo. Muitos artistas que estavam ali pelo tapete vermelho também entraram com um broche escrito Ice Out, que é fora Ice. Você já deve saber que os Estados Unidos está com um grande caos lá por causa desse movimento da ICE e os imigrantes que moram no país. E isso dá até uma esperança, né, de ver vários artistas num prêmio tão importante da música que envolve tantas pessoas e é visto por tantas pessoas, que deixa até o coração quentinho que isso possa ajudar a mudar alguma coisa que tá rolando lá. Nos discursos de vários artistas também estava presente essa questão de falar sobre os imigrantes. A Billie Eilish falou quando ela foi receber o prêmio que ninguém é imigrante numa terra que foi roubada. No one is illegal on stolen land. Eu achei isso maravilhoso. Ela merecia um outro prêmio por essa frase. E o Bad Bunny, nosso querido da noite, também falou sobre amor e contra a violência e sobre os imigrantes e tudo mais. Eu achei um ícone, um divo. Parabéns pra ele também. Tivemos apresentações icônicas de Sabrina Carpenter, Lady Gaga e também tivemos Justin Bieber de cueca e meia. Isso aqui que eu vou falar não é uma crítica ao Justin Bieber, mas sim como é a indústria da música. A indústria no geral, assim, dos artistas, né? O Justin tava fora dos prêmios há um bom tempo, tinha parado de lançar música há um bom tempo também. Ele ressurge, né, pra fazer a sua primeira apresentação assim, com uma produção ali bem simplificada, sem banda, só ele e a guitarrinha dele. E isso fez muita gente pensar, eu também pensei sobre, que se fosse uma mulher vindo de um hiato e aparecendo assim, se ela não ia ser massacrada pela indústria, de tipo, meu Deus do céu, ela nem fez nada pra voltar, essa foi a volta dela, já imaginou? E aí eu fico imaginando se fosse a Britney, por exemplo, voltando do seu hiato aí, aparecendo num palco, num prêmio tão importante quanto o Grammy, de camiseta, um shortinho e uma cadeirinha no palco, ou um violãozinho, se ela não seria massacrada. Yeah. Que a mulher, ela tem que performar muito mais, ela tem que aparecer com 38 looks no show, ela tem que ter um monte de luzes e tem que ter performance, dançarino e tudo mais, enquanto ele pode chegar no palco e cantar do jeitinho dele, sabe? Enfim, esse foi meu momento militância. Pulando pra Lady Gaga, ela apareceu com uma luminária na cabeça e um vestido inteiro de penas vermelhas. Ele também é de uma coleção de alta costura do Alexander McQueen. Sinceramente, eu achei ela maravilhosa, não posso negar isso, né? Muito linda, muito diva. O Brasil também recebeu um prêmio no Grammy. Pra quem não sabe, Maria Bethânia e Caetano Veloso receberam o Grammy de melhor álbum de música global. Gente, isso aí, por si só, já é uma coisa muito legal. Mas a Maria Bethânia foi a primeira mulher cantora de MPB a ganhar um Grammy. Então, isso... Gente, o Brasil está tão em foco. Meu Deus, que felicidade, né? Yeah!
tanto de prêmio, né, que a gente viu o Brasil recebendo ano passado, o Brasil recebendo esse ano, ainda vai ter o Oscar, que a gente vai falar daqui a pouco. E também, né, o Bad Bunny, que é porto-riquenho. O latino estar muito em alta. Parabéns, Maria Bethânia e Caetano Veloso. Parabéns! O grandão da noite mesmo foi o Bad Bunny. Isso ficou esquisito, né? Ficou um pouquinho esquisito. Ele ganhou o prêmio mais importante da noite, que é o de melhor álbum do ano, com um álbum completo em espanhol, com um discurso também quase todo em espanhol. Isso é muito lindo de se ver. Guerreiras do K-pop também fez história nas premiações, tá? Não foi só no Grammy, não. A música Golden foi a primeira música de K-pop a ganhar um prêmio no Grammy. Ela também ganhou um Globo de Ouro semanas atrás. Ela conta que ela passou 10 anos tentando a carreira de cantora, né, na Coreia do Sul. E ela já tinha sido recusada várias vezes. Falaram que ela não fazia o padrão da mídia e tudo mais. Ela conseguiu se tornar o que a gente conhece hoje, né, e que a gente conheceu por guerreiras do K-pop. Eu acho isso muito bonito também. Eu tô muito emotiva quando se fala de prêmio. Eu fico muito emotiva. No Globo de Ouro também, o Brasil está em foco, graças a Deus, muito parabéns. O filme O Agente Secreto, que é com Wagner Moura, recebeu 2 prêmios nessa noite. Como melhor filme de língua não inglesa, o que eu achei mais interessante que foi o melhor ator em filme de drama. E aí com isso saiu a notícia que o Agente Secreto e Guerreiras do K-pop foram indicados ao Oscar 2026. Gente, que coisa mais linda! O prêmio vai acontecer no dia 15 de março. E falando de prêmios, eu não posso deixar de falar sobre Pecadores. Pecadores bateu o recorde de maior indicação de prêmios da história. E virou um dos assuntos dos filmes mais comentados, né, dos últimos tempos. Ele recebeu, simplesmente, 16 indicações ao Oscar. E esse é o maior número de indicações a um filme só em um único ano. Congratulations! 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 Indo mais pra uma pegada de filmes, escolheram os atores do live action de Enrolado. Eu fiquei um pouco com o pé atrás depois que eu vi o que aconteceu com a Branca de Neve, o último live action. Foi difícil, né, gente? Foi bem difícil superar aquilo lá. A Rapunzel vai ser vivida pela australiana Tegan Croft, fez parte do filme Titãs. E o Flynn Rider pelo Maio Mayhem. Não sei se é assim que fala o nome dele. Que ele fez parte da franquia Zombies da Disney. Mas me chamou a atenção quem vai ser o diretor, tá? O filme vai ter direção do Michael Gracie. Simplesmente o diretor do Rei do Show. Oh my God! Que vai voltar também pros cinemas é Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis, A Caçada de Gollum. O filme tá marcado pra dia 17 de dezembro de 2027. Olha que coisa boa, dá tempo de você assistir todos os filmes, rever todos os filmes com as versões estendidas. Aí quando você acabar, vai estar o dia de ver o novo filme do Senhor dos Anéis. I love it. Que inclusive vai ser dirigido pelo Andy Serkis, o ator que interpreta o Sméagol. Game of Thrones também lançou uma série aí, um spin-off da série original, chamado O Cavaleiro dos Sete Reinos. Já tem 3 episódios, tá na HBO Max, e a série se passa 90 anos antes da história principal de Game of Thrones. Curiosidade aleatória e boa do Brasil é que o governo lançou um novo streaming chamado Tela Brasil aí, que é um streaming gratuito de filmes brasileiros, séries e outros projetos do cinema nacional. A plataforma não tem pagamento, ela tá em desenvolvimento ainda, então eles ainda estão aumentando o catálogo. Mas a cultura pop não é feita só de momentos bons. Geralmente não é feito de momentos bons. Geralmente tem muita polêmica por trás, muitas coisas tristes, muitos choros e lágrimas e sangue, mas dessa vez é realmente triste mesmo. Não tem nada positivo nessa parte aqui não, tá? Foi que a Catherine O'Hara, eu não sei se é assim que fala o nome dela, atriz lendária de Beetlejuice, Esqueceram de Mim, e até O Estranho Mundo de Jack, que eu não sabia que ela fazia parte, faleceu aos 71 anos, dia 30 de janeiro. Eu fiquei muito triste. Eu odeio quando as pessoas morrem. Pra quê? Pra quê? A causa da morte ainda não foi divulgada, né, na internet, mas surgiu uma notícia recente que ela teria escondido uma doença que ela teria descoberto há pouco tempo dos amigos e familiares. Os últimos trabalhos que ela fez, talvez você tenha assistido, mas foi o Beetlejuice 2, né, que foi um filme aí lançado 30 anos depois do primeiro. E também ela foi a psicóloga do The Last of Us. Sabe a vila que eles vão ali na temporada 2? Que tinha psicóloga? Que daí esqueci o nome dele, eu sou muito ruim de nome. O Pedro Pascal mata o marido dela. Eita, foi spoiler, né?
Outra pessoa que faleceu também, essa é um pouco mais nichada pra moda, foi a Vera Valdez, a primeira top model do Brasil e favorita da Coco Chanel. Ela foi uma das primeiras modelos brasileiras a conquistar o mundo ali da moda internacional. Gente, pra vocês terem noção, ela começou a carreira dela muito jovenzinha, tá? Ela começou a ganhar destaque na carreira dela na década de 50. Vocês têm ideia disso, gente? A mulher trabalhou pra um cacete. Isso claramente também abriu portas para novas modelos brasileiras conseguirem chegar nesse mercado internacional. E nos últimos anos ela também fez alguns trabalhos. Descanse em paz. E sabe o que teve em janeiro também? O início do Big Brother Brasil 2026. Esse foi o primeiro ano sem o Boninho na direção, dessa vez foi feito pelo Dourado. Provavelmente você já sabe, mas eles tiveram algumas novidades, dividiram a casa em 3 grupos, que foram os pipocas, os camarotes e os veteranos. Eu achei essa ideia bem boa, eu acho que a galera tá bem querendo jogar dessa vez, sabe? Nem sei como que foi o do ano passado, porque eu desisti na metade. Também já tá me dando raiva de algumas pessoas. Já tivemos também uma parte da seleção feita no esgoto, porque às vezes eles conseguem umas galera que eu não entendo de onde vem, sabe? E com isso a gente vai falar do caso Pedro, né? Tivemos o participante Pedro, que já gerou polêmica desde o primeiro dia, Entrando na casa, na primeira semana, ele conseguiu contar para absolutamente todo mundo que já tinha traído a esposa dele. Traí minha esposa, tá ligado? E eu já traí minha esposa. Eu traí já minha esposa. E eu já traí minha esposa. Eu traí minha esposa, entendeu? Eu já traí, ó. Eu traí minha esposa, então. Isso é um negócio muito forte na minha vida. O que eu já achei uma falta de respeito com a mulher dele, porque o que as pessoas têm a ver, né? Tipo assim, oi, tudo bem? Eu já traí minha esposa. Oi, tudo bem? Eu já traí minha esposa. Nossa, isso me fez lembrar que eu já traí minha esposa. Aí já era motivo suficiente pra ele calar a boca. E aí ele também se envolveu no caso de tentar beijar outra participante que tinha dado moral pra ele. Não tinha. Tinha falado alguma coisa? Não tinha. E outra, ele era casado, né? De onde que as pessoas tiram esses sinais? Que elas acham que a pessoa deu o sinal pra ela beijar a outra? Eu não sei. Logo depois desse acontecimento, ele viu que fez cagada, foi lá e apertou o botão desses tempos. O programa tinha deixado claro que teria expulsado ele se ele não tivesse apertado o botão. E quando ele saiu do programa, veio as notícias que diziam que ele estava em surto, que ele chegou no aeroporto e achou que estava voltando da Europa. A partir disso, ele seria internado numa clínica psiquiátrica porque ele estava em surto, não sabia o que estava acontecendo no planeta. É uma história meio mal contada, vocês não acham? Esse começo de Big Brother foi um grande caos, né? Porque também teve a expulsão do PA, tocaram o telefone na casa, e aí quando todo mundo foi correr pra tentar ver quem pegava o telefone, ele acabou esbarrando no Jonas e batendo a mão no peitinho do Jonas. E aí rolou que o Jonas foi fazer o raio-x, né? E deu muita ênfase que tava com dor e tudo mais. Muita gente criticou essas duas ações. Tipo, uma por ele o PA ter derrubado o Jonas, e outra, o Jonas ter feito ali, talvez, ter forçado um pouquinho a barra pra fazer com que o PA tomasse alguma advertência, estalecas ou até mesmo fosse expulso, o que aconteceu. Agora eu não quero mais falar de treta, eu quero falar de amor, de relacionamentos, de casais novos, de coisas bonitas, gostosas, cheirosas e beijos bonitos. Vamos falar de Shawn Mendes e Bruna Marquezine, pelo amor de Deus, que casalzão, não é mesmo? Não sabemos quando eles começaram a namorar, mas os dois passaram as festas de final de ano aí juntos. Shawn Mendes apareceu no Brasil, ficou um mês inteiro aqui, dormiu na casa da Ivete Sangalo, depois voltou pro país dele, depois voltou pra cá, apareceu com a Bruna Marquezine de novo, aí passou o ano novo, eles juntinhos, depois a Bruna Marquezine foi pra lá pra ficar com ele nos Estados Unidos, e com isso, Bruna Marquezine sofreu transfobia. Ela recebeu alguns comentários transfóbicos em algumas matérias dos Estados Unidos, isso tudo apesar dela não ser uma mulher trans. Isso levantou um pouco de questões, né, sobre até quando uma mulher é uma mulher cis, o ser trans é um xingamento. Só besteira. Mais fã consegue ir até as profundezas das profundezas de todas as histórias pra descobrir coisas. Porque, aparentemente, os fãs descobriram que, supostamente, uma música de 2018 do Shawn Mendes já era pra Bruna Marquezine. Shawn Mendes, em 2018, fez um show no Rock in Rio. E, nessa época, eles se conheceram. O trecho da música diz assim, ó. Eu nunca imaginei que um dia encontraria alguém que me fizesse querer ficar em algum lugar do mundo no fim de setembro. Rock in Rio em setembro. No meio de uma multidão de 100 mil pessoas. Rock in Rio tem uma multidão de 100 mil pessoas. Então, essa teoria diz que a música fala
sobre o Shawn Mendes, quando ele se apresentou no Rock in Rio em 2017, num evento, né, que tinha 100 mil pessoas, viu a Bruna Marquezine, se apaixonou pela Bruna Marquezine. Acho difícil quem não se apaixona pela Bruna Marquezine. Pode ser só coincidência, pode ser só vozes da cabeça dele, não se sabe. Espero que o casal dure, eu acho que eles são belíssimos, espero que o Shawn Mendes se apaixone pelo Brasil, se mude para cá, menino canadense, vai gostar do calor brasileiro, porque enquanto a gente tá gravando esse vídeo, ele está passeando no Rio de Janeiro, sem segurança, vivendo como um grande local, um grande carioca. Mas falando de casal, eu não posso deixar de comentar sobre o maior casal da novela Pra Nós Sáficas, que é o casal de Juquinha com Lorena na novela Três Graças. Ai, eu tô emocionada de falar sobre isso. Depois de tantos finais horríveis, terríveis, tantos casais destruídos, tantas economias de carinhos nas novelas, temos agora um casal que, olha, distribui beijos, distribui viadagens, distribui coisas fofas. Só pra relembrar sua memória, te contar por que isso é tão importante, em Torre de Babel, uma novela aí da Globo antiga, tivemos um casal sáfico, mas elas morreram numa explosão. Em Mulheres Apaixonadas, tivemos um casal sáfico, que não foi evoluído pra nada. Teve um beijinho na novela, se não me engano. Tivemos Em Família, que foi um dos casais que mais gente gostou. Elas eram muito fofas, elas eram... Só que ao mesmo tempo também, em questão de romance, assim, de beijos e tudo mais, tivemos 2 beijinhos na novela. Um que supostamente não tava no roteiro e outro do casamento que foi muito xoxo. Que, pra quem não lembra, que eu assisti ano passado a novela de novo, tiveram o rolo lá e aí elas falaram, não podemos ficar agora, não podemos ficar agora. Ai, meu Deus, eu te amo, não podemos ficar agora. Aí elas param de se ver, somem da novela e reaparecem namorando e vão casar. What? Mas ainda assim é uma das novelas favoritas, pelo amor de Deus. É Giovanna Antonelli beijando a Tainá Miller, tá? Mas eu só queria explicitar o meu amor por Juquinha e Lorena. Por enquanto, é o melhor casal, assim, que era o que a gente queria que a Globo fizesse. Era o que a gente queria ver numa novela. Mas eu quero muito fazer um vídeo específico sobre o casal, sobre o desenvolvimento deles, sobre a história da novela, porque tem muitas coisas que acontecem, não é só sobre isso. Se você apoia essa ideia, escreve aqui nos comentários. Eu vou gostar de saber que você apoia. Se for uma pessoa, já tô fazendo, tá? Já tô fazendo. E uma última notícia é que se você é das antigas aqui do YouTube, do Instagram e tudo mais, gosta das blogueiras do Velho Testamento, Lohane Mavromatis surgiu na internet de novo depois de umas férias de 5, 6 anos aí que ela não posta. Eu acho que são 2 ou 3. Ela ressurgiu com um vídeo fazendo um teste de gravidez. E aí eu fiquei emocionada. As pessoas ficaram emocionadas pensando, meu Deus, ela está grávida. Ah, meu Deus, que coisa fofa. E aí o vídeo vai passando, a barriga dela começa a crescer. Ela fica super grávida, nasce a criança. E a criança já tem quase 2 anos. Ela voltou com essa bomba. E eu até não julgo, porque eu acho que ela deve ter dado muita atenção nesse início de vida ali da babies dela. Super focado e tudo mais. Então, não é um julgamento. Eu adoro ela. Inclusive, eu tenho uma foto tão bonita com ela. Ai, tudo de bom pra ela. Espero que a família dela esteja saudável, feliz. Eu só desejo coisas boas pra ela, tá? Isso foi tudo que eu vi aí da cultura pop em janeiro. Eu acho que provavelmente deve ter acontecido muito mais coisa que eu não coloquei nesse vídeo. Se você acha que eu esqueci de alguma coisa muito importante, deveria ter falado nesse vídeo, deixa eu saber também. O primeiro que eu faço desse tipo não tá perfeito. Eu acho que eu tenho que melhorar muitas coisas. Mas se você gostou desse vídeo aqui, já deixa seu like, deixa eu saber que você gostou. Se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito. Um beijo, tchau e até o próximo vídeo.